professor, desde 99 eu sou professor, e passando por todas as instâncias das escolas públicas, depois da universidade, e depois professor também, nessa perspectiva de formação para a gestão e a atuação a partir da extensão universitária. Né? Eu queria deixar essa imagem aí, enquanto eu vou ler um trecho, e na medida que eu for lendo, vocês vão refletir sobre a imagem. Essa é a parede principal do antigo Museu de São Miguel. Esse museu não é aquele museu que o Nelson mostrou. Esse é o museu que foi criado em 95. Né? Essas fotos são de 2011, no tempo que eu fiz o trabalho de campo. Então, uma pequena introdução. A criação de museus e o desenvolvimento de processos museológicos protagonizados por movimentos e coletividades indígenas se destacam no cenário nacional e internacional. A partir do momento em que povos indígenas efetuam suas ações museológicas, atribuindo aos sentidos próprios, o discurso colonialista dos museus tradicionais cede espaço para uma representação sobre si, uma construção em primeira pessoa do plural, dos povos indígenas sobre eles próprios. Isso fortalece uma revisão do papel e significado das coleções etnográficas. Nesses processos, indígenas orquestram a história sobre a lógica de seus próprios esquemas, não constituindo um museu sobre os índios, mas dos índios, seus pontos de vista sobre suas culturas. No entanto, essas práticas de estudar, coletar, colecionar objetos com o intuito de preservação, classificação e exposição, desde cedo estiveram presentes no ofício de antropólogos. Boas, Malinowski, Mous, no Brasil, poderíamos remontar Darcy Ribeira, Eduardo Galvão, uma série de outros. Né? Por outro lado, os museus indígenas são fenômenos sociais representativos de um atual momento de rotação nas perspectivas teórico-metodológicas relacionadas às pesquisas sobre objetos e coleções e, mais amplamente, dialogando com a fala da Adriana, as pesquisas em antropologia. Essa é a minha fala, vocês têm que ver como de certo modo, eu dialogo direto com tudo que a Adriana colocou aqui, porque essa perspectiva teórica que ela expôs, historicamente, de forma muito interessante, né, é também a que eu estou todo me baseando, vivenciando e refletindo a partir dela sobre uma prática que é etnográfica e que é política também, ou seja, eu faço parte desse processo e conscientemente estou tentando analisar. Então, as histórias que eles dois contaram, dessa história que eles dois contaram, de certo modo eu também sou nativo. Mas não nativo no sentido indígena, mas nativo no sentido de um participante ativo e também um construtor. Então, a minha reflexão teórica parte dessa consciência, desse movimento reflexivo, que eu acho que é o que está pautando a prática antropológica hoje. Nesse contexto, destacamos o que denominamos ação museológica indígena. Estas populações desenvolvem práticas de colecionamento, que poderíamos considerar, segundo a terminologia museológica, salvaguarda e comunicação de referências de patrimônio e memória, mas voltadas para a construção e difusão de representações sobre si. Se, por um lado, essa ação museológica se relaciona com a tradução de categorias práticas e conceitos representados, como fala a Lúcia Mendonça, a uma apropriação de acervos museais, fecha aspas. Por outro, essas comunidades, independentes da museologia e da antropologia, elas possuem formas próprias de preservar o que lhes é significativo, de acordo com suas cosmologias, suas tradições orais, suas práticas ritualísticas, o agenciamento de espaços e objetos, seus ritos de passagem, e essa gestão autônoma dessa memória, ela independe da nossa ação e das nossas teorias, como o Nelson falou no final da fala dele. Né? A diversidade de modos de apropriação representa a multiplicidade de processos de musealização. Mas será que existem, afinal, museus indígenas, pessoal? O que essas populações fazem passar ao largo, muitas vezes, de um referencial conceitual da museologia, da antropologia, e a própria noção de índio é extremamente problemática. É uma construção social ocidental sobre o outro, genérica, e que não contempla a diversidade e possibilidade de ser o que é construído como indígena. Bem, essas diversas apropriações do que seja museu, seja instituição ou processo, são reinventadas. Traduções sobre si na ótica dos grupos étnicos emergem para a construção de representações vinculadas ao diálogo com o outro, ou para a compreensão de suas trajetórias enquanto coletividades. Será que tratamos desses casos, ou diálogo com o James Cleveland, não absolutamente de museus, e sim de prolongamento das tradições indígenas de contar histórias, de colecionar objetos
de representá-los visualmente? É uma pergunta. Para falar com o professor Bessa, essa descoberta dos museus pelos índios ocorre nesse período pós-moderno, pós-colonialista, pós-estruturalista. E aí a fala da Ariana, de certo modo, tem sido representado, não vou repetir. Todo aquele movimento que ocorre, pelo menos a partir da década de 70, que na antropologia, essa retórica do discurso sobre o outro, compreendida enquanto construção social oriunda de contextos de dominação e resistência, a aproxima da literatura, da crítica cultural ou das artes. Denuncia-se a retórica da representação dos textos etnográficos autoritários, dos discursos que os fundamentam. Em visões não ocidentais, questionam a validade justamente dessas interpretações que estão presentes, se fortalecem nos museus, se perpetuam nesses museus tradicionais. Se outrora os chamados povos indígenas foram representados nessas coleções e museus, os processos de judicialização em primeira pessoa resultaram, em alguns países, na modificação da legislação sobre o uso e a salvaguarda de acervos, ou um importante e polêmico debate sobre o repatriamento de coleções formadas em contextos colonialistas e imperialistas. Mas uma pergunta fundamental: quais são as especificidades? Falo rápido. Quais são as especificidades dos museus indígenas? No Brasil, pelo menos, de acordo com o que a gente vem pensando, uma coisa se destaca, mesmo na diversidade: a autorrepresentação dos museus indígenas enquanto parte das mobilizações políticas dos povos. A dinâmica desse espaço não podemos resumi-los simplesmente a um lugar de institucionalização da memória ou para a apologia de uma versão indígena da história. Se relacionam processo de educação diferenciada, escolar ou informal. Eu acho que os professores que estiveram aqui, que falaram dessa educação informal, a gente consegue dialogar perfeitamente com o que a gente está chamando de processo museológico. Se relacionam com o associativismo indígena, forma de organização comunitária, materializados ou não em instâncias de representação. Bem, eu disse para mim é desafiador compreender essas novas práticas e representações elaboradas em primeira pessoa, que evidenciam problemáticas relacionadas não só com propriedade e posse de objetos, mas principalmente com o controle da representação do significado de objetos, memórias e patrimônios nos sistemas classificatórios ocidentais. Então, nesse confronto, de um lado observamos os sentidos que possuem relatos, documentos e objetos para os pesquisadores que coletaram este item em estudos etnográficos, e do outro, os próprios indígenas, como os Funuê, por exemplo, que tiveram seus antepassados retratados e seus objetos comprados, trocados, expropriados, saqueados e muitas vezes depois expostos em instituições museológicas. Eu vou mostrar um trecho, um minuto, da fala de Nino Ticuna. Nino Ticuna é o criador do que a gente considera o primeiro museu indígena no Brasil. Ele é Ticuna, de Benjamin Constant, Alto Solimões, fronteira com, acho que Colômbia ou é um minutinho. Isso aí foi um evento pré-ABA de 2010 em Belém. E aí era uma mesa que o João Pacheco tinha organizado sobre museus indígenas, só com isso. Você estava lá, Luiz? Você estava lá? Eu estava. Pronto. Estava lá, né? Você assistiu? Nós pensamos. Por que nós pensamos no museu? Causa da discriminação. Causa que nós não temos, parece que nós somos, como diz meu liderança Pedro Inácio, parece que nós somos um passarinho. Passarinho, quando uma pessoa está lá e deve estudar, aí o passarinho morre. Não guarda para nada. Parece assim, nós somos naquele tempo. Por isso que nós pensamos melhor, nós mostramos a nossa cultura para os brancos, para poder se respeitar por nós. Onde nós estamos, nesse essencial. Lá, quem tiver interesse, você vai passar o vídeo, né? Eu só queria começar a pensar reflexivamente sobre os sentidos que esses museus indígenas têm enquanto experiências sociais relacionadas com esses processos de empoderamento. Então,
A fala do Nilo, né, ela é muito representativa quando ele associa o motivo da criação, consequentemente o sentido que esse museu indígena tem, à violência, ao extermínio. Como um passarinho que pode ser caçado, o indígena poderia ser morto. Então o museu surge para combater o processo. O museu contra o preconceito, o lema que ficou com que o Maguta ficou conhecido. Né? Bem, eu vou dividir essa fala em 3 momentos. Primeiro eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que a gente vem vivenciando no Ceará e em Pernambuco. Processos museológicos. Isso já foi falar. Essa foto é interessante porque ela é na aldeia da tia do Nalso. Na Mazé, vamos para um pote. A gente chama de pote lá. Né? Eu também penso nessa reflexão dos objetos, um deslocamento. Fala um pouquinho de teoria. Do social ao museal. Né? Do museal de volta ao social. O museal lá do Canindé não tinha essa de perder a função de uso, não, Maria. Ia lá, pegava, usava, depois voltava no museu de novo. Né? Então, a função de uso dos museus indígenas está totalmente questionada, a perda da função de uso. Bem, processos museológicos em povos indígenas do Ceará e Pernambuco. Isso mostra como essas experiências podem nos ensinar, refletir e aprender, né? Teórico e conceitualmente. Na segunda parte eu vou falar um pouco sobre políticas nativas nas políticas públicas, atuação e organização em rede dos museus indígenas. Terceira parte, museus indígenas como campo de investigações. Considerações finais. Como método, vou estar apresentando imagens, trechos de falas, de vídeos e vou estar passando várias coisas para vocês. Agora tem um detalhe, né? Eu não tinha falado no início. Vocês dois podem me interromper a qualquer hora. Então eu quero que isso seja também um diálogo. Bem, então nessa primeira parte, né, o objetivo é esse: apresentar um panorama da diversidade de experiências e iniciativas de museus indígenas e processos museológicos protagonizados por populações indígenas do Ceará e Pernambuco, bem, que a gente poderia chamar de estado da arte, sendo bem pretensioso. Processos sociais e museológicos a nível local, que acontecem nas aldeias, nas cidades e nos estados. Foto, tia Reimunda. Essa foto ela foi digitalizada. Ela foi, na verdade, feita justamente no mesmo ano, no mesmo tempo que o museu foi construído, como parte do processo de pesquisar sobre sua própria história, que os índios também passaram a fazer quando organizaram o museu. E quando eu tive lá a minha pesquisa de campo, eu, junto com eles, digitalizei todo o acervo. Então, essa foto, e eu queria explorar os objetos das fotos, né, a ostentação desses símbolos enquanto parte dos sinais diacríticos que agem nessa interação. Bem, situando. Pernambuco e Ceará. Pernambuco, 12 povos indígenas, na verdade, tem um dos povos que, como teve um processo de faccionalismo, né? São 13. 60.995 indígenas, a terceira maior população, né? Autodeclarados em 2010. Quem são? Funiô, Pancararu, Brejo dos Padres e Entreserra, Chucuru, Tuxá, Trutá, Capinauá, Pancará, Pancaiocá, Pipipã, Cambuá e Aticum. 3 museus indígenas. Ceará. 15 povos. 20.697. Quem são? Tapeba, Tremembé, Itaguari, Jiripapo-Canindé, Canindé, Calabaça, Tabajara, Potiguara, Tupinambá, Calabaça de novo, repetir. Turuba-Tapuia, Anacé, Gavião, Cariri, Itapuia e Cariri. 5 museus indígenas. 2 contextos locais, diferentes, mas relacionados, tanto historicamente como veremos museologicamente. Os museus indígenas do Ceará são o do Canindé de 95, o segundo criado foi o Memorial Tapeba, Cacique-Perna de Pau, em 2005, Oca da Memória, em 2008, o Museu Indígena de Jiripapo-Canindé, em 2010, e o Museu da Aldeia Dourão, o museu de uma pessoa, que é Dona Socorro. Desses, eu vou falar a história deles, mas eu estou diretamente envolvido na organização de dois. Oca da Memória e o Museu Indígena de Jiripapo-Canindé, a partir desse trabalho colaborativo com essas duas comunidades. Tem processos museológicos também em outros povos, e no momento a gente está num processo de formação para gestão. A gente está no Ceará, todos os dias, a gente vai fazer várias coisas há um tempo já pensando nisso. A gestão indígena dos processos. E aí, claro, destaca também a parceria com o projeto historiano. Em Pernambuco, temos 3. Casa de Memória Tronco Velho, Pancararu, que o Vasco era um representante que viria, mas não pôde vir.
Museu Escola com Cararu, Museu Comunitário Pipitão, que é um museu, digamos, um processo museológico que não terminou de ser construído no espaço. A função de articulação das iniciativas educacionais cabe à COPIP, que é a Comissão de Professores Indígenas, e destacaria duas parcerias, o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Etnicidade da UFPE e o Projeto de Museus Indígenas, em Pernambuco, que eu vou falar depois. Em 2012, tivemos o primeiro encontro de museus indígenas, em Pernambuco. Dona Tamini foi lá, representando o Museu Indiaguamuí. E o segundo encontro em dezembro de 2014, e aí eu já queria fazer o convite. Marília, companheiros Cainã, que treinar aqui Terena, a gente queria que vocês fossem compartilhar as experiências de vocês conosco lá. Então esse já é um outro segundo convite que está sendo feito. Em dezembro de 2012 nós estaremos juntos, em Pernambuco. Os demais colegas que quiserem ir também, quadro comparativo. Bem, Pernambuco teve um processo de colonização mais inicial do que o Ceará, né? No século XVI foi a capitania de Paranambuco, né? E basicamente povos Tabajara, Tupinambá e Caeté, no litoral, que foram contactados já no século XVI, e povos Cariri e Parairu no interior. Ceará, presença tupi no litoral, né? E presença tapuia no interior. Tapuia não existe. Eram povos de tronco linguístico Cariri ou Darairu, que hoje a gente considera que são povos G. Os dois companheiros aqui são descendentes de povos que a gente pode remontar àquela época como povos G. Né? O processo de reconhecimento étnico se dá a partir da década de 20. Então a fala do Wilker é perfeita para vocês entenderem esse processo em Pernambuco. Funil foi o primeiro povo a ser reconhecido. Bem, então, as emergências no Ceará ocorrem a partir de 1980. Passa. 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 Eu estava aí falando do projeto Historia, a primeira experiência de um museu indígena, é o Memorial Tapeba Cacique Perna de Pau. Né? Foi criado em 2005 em Fortaleza. Bem, no Memorial Tapeba, esse vou passar agora imagens mais rápido, tá? Esse aí é o memorial, foi criado a partir de uma parceria com uma ONG. Vou passar. E aí, uma foto mais de fachada, uma ONG francesa chamada Fundação ABPR. Esse é o espaço interno. Né? Então, foi um processo criado por uma ONG que contratou um grupo que organizou o museu, um processo que não foi muito colaborativo. Né? Então, uma contratação de um senhor. Então, esse memorial que tem vários objetos do povo da terra. São quadros, homenagem a lideranças. Esse é um espaço de comercialização de artesanato. Então, é o Centro de Produção Cultural. Então, foi criado em 2005. A gente realizou, foi o primeiro museu que a gente começou a trabalhar. A partir desse museu, a gente ampliou o trabalho para outras comunidades. Essa é uma foto de dia de 2007. Então aí tem um pouquinho das atividades que foram realizadas nessa parceria. Desse lado, escrito, conversa com idosos, visita espaços de memória, trabalhando no espaço que já existia. Visita museus tradicionais, oficina de pinturas, oficina de objetos, identificação de acervos, produção de materiais expositivos, conversa com lideranças, registro de saberes e modos de fazer, participação de retomadas territoriais. Né? E esse foi o grupo que foi trabalhado. Bem, a partir daí esse trabalho se ampliou. Essa é uma imagem da exposição que finalizou esse processo, que foi feito em 3 museus no Ceará, inclusive no Clube Memorial. São materiais que foram feitos. Eu estou trazendo as imagens para frutificar as possibilidades de pensar as parcerias possíveis de museus indígenas. Então, essa é a exposição do Museu do Ceará. É o grupo no ano 2007. O Veiga, no Balança Indígena. E aí, em 2007, há a construção do museu, a Obra da Memória. Esse museu foi feito na primeira sede da associação que eles tinham criado.
Então, esse museu foi feito a partir desse processo colaborativo. Então, vendo essa imagem aí do lado. O museu foi criado na sede do Conselho Indígena, que é a primeira associação indígena desse povo. Lembram daquela foto que eu mostrei no começo? Bom, essa foto é o Saudade e sua família. Quem é o Saudade? É um indígena que gostava de pintar a sua casa com a tinta que ele mesmo fazia. E aí, há mais uma vez o processo de digitalização do acervo fotográfico dessa pesquisa que os índios começaram a fazer na sua comunidade, com famílias indígenas. E era o processo inicial de formação de acervo. O que fazer com essas coisas? Ali atrás do grupo que participou do processo, e aí os objetos do acervo inicial. Ali atrás, as primeiras experiências de montagem das exposições. A gente passou a organizar também um núcleo educativo, pedagógico. Primeiras experimentações, sem financiamento algum, né? O processo durou 2 anos. Uma temática que eles enfatizaram muito foi a espiritualidade. De um lado temos o processo de cura, do outro temos uma mesa de trabalhos da senhora que é considerada pajé. Isso aí é chamada obra de recepção, o lugar que eles recebem as pessoas quando chegam no museu. Mais oficinas, ali é o João Paulo, o colega, e agora já o espaço interno do museu, depois da primeira montagem. Esse museu funciona na escola indígena, dentro da escola indígena. Bom, lembraram por que eu pedi para vocês prestarem atenção naquela foto? Pois é, aí o pessoal chamou o Saudade e pediu para ele fazer a fachada da Oca da Memória. Então está aí o processo de revitalização, de apropriação, de ressignificação de saberes. A Oca da Memória, ela também, depois eu vou mostrar, vai ser esse livrinho aqui que eu vou já circular, essa capa vai inspirar isso aqui, né? Vou circular, isso, por favor. Um livro, Museu de Memória Indígena do Ceará, uma proposta de construção. E aí eu nunca gestor da Oca da Memória. Bem, isso aqui eu não vou me ater, é o processo que resultou na organização desse livro e na organização desse outro livro aqui. Se alguém puder ficar aqui, eu acho que é melhor, senão vai dizer aqui. Pronto. Foi um trabalho de gestão museológica, feito a partir da Secretaria de Cultura do Museu do Ceará. Eu vou passar esses materiais que resultou na elaboração desses 2 livros aí. Eu não vou falar do Museu do Canindé, porque o Nalson já falou. Então eu vou passar rapidamente as imagens. Mas essa aí é o primeiro objeto do museu, que é aquela chamada Pedra Preta. Vocês estão vendo ali o rapazinho. Ali é a vista de cima da aldeia dele. Uma aldeia que está numa área de Mata Atlântica, a 800 metros de altura, a cerca de 150 quilômetros de Fortaleza. Bem, esse é o museu, o primeiro momento desse museu. É o quartinho que ele falou. Nesse processo está aí, nesse processo, foi feito o inventário. Esse aí é o Cacique Sotero, que é o pai de Susan Alce. Um minuto do Sotero descrevendo o acervo. Esse aí é o acervo inicial. Esse museu não existe mais, ele se transformou naquele museu grandão, Eu vou mostrar um minuto, vocês terem uma ideia da parte interna desse museu, naquela época, em que o museu funcionava numa pequena casa na zona rural. Esse é o pai dele, ele não falou para nós. E o que nós temos uma experiência que é daqui, da nossa comunidade mesmo, na terra que nós temos. Esse aqui é um gato, esse daqui é um camarão, esse daqui é o peba, esse daqui é o pé de um gatão, está aqui a mão de uma onça, que foi daqui mesmo de matar lá na reserva aqui, para estar matando a criação, e aí foi tendo que dar um espaço dela. Esse aqui é o pé, esse aqui é o pé de um viado,
desafios por aqui, problemas aqui. Essa aqui é a nossa artesanato que nós fazemos aqui na comunidade. Madeira de Murano. Esse aqui é o esposo da minha tia, que já morreu com 80 e tantos anos. No outro, mais 30 segundos, um minuto, eu quero que vocês vejam a associação que ele faz do museu com o processo de mobilização étnica. Ele está contando o começo da luta indígena. Lá na Canaú, né, que a gente viu da velha história, da velha história nossa, está bem aqui nesse retrato. A gente foi, quando chegou aqui nos Fernandes, aí foi eu e um irmão meu, né? Aí era uma reunião indígena. Nós passamos 3 dias lá. Quando nós chegamos aqui, aí nós estávamos a história, quem era nós, trazendo a história dos outros, e escrevendo da nossa e dos nossos pais. Desde que quando nós éramos pequeninos, novinhos, pensou, né? Quando nós éramos novos, nós ganhávamos mato, né? Matando passarinho, comendo vezes, comendo uns passarinhos crus, né? E aí eles chamaram a gente, chegar tarde em casa, e eles diziam, não, o que vocês estavam fazendo? Vocês são índios mesmo. E nessa história foi pegando que nós éramos índios, até com a continuação desse entendendo, eu me lembro que meu avô tinha medo de falar na história de índio, porque disse que matavam, os brancos matavam os índios, né? E a minha mãe passava para mim, né? Meu pai. Eu até agora, o meu pai está com 80 anos, ele morreu com 27, quando eu saía para esses encontros lá fora, ele dizia, eu sou velho, tem cuidado de sair, o povo matava os índios, e vocês estão dizendo que estão se declarando os índios, né? E aí eles vão matar. Vocês são índios, mas ficam calados. Uma coisa que fica calado, não sei. E aí o museu, ele é criado justamente nesse contexto de não ficar calado, ou seja, de mostrar o que se é e atua diretamente nesse processo de reorganização dessa memória, de reinterpretação desse passado. E, junto com isso, a formação de uma coleção que, de certa forma, materializa esse processo, né? Então, seguinte, eu vou pular essa segunda parte. Realmente é muitas coisas, mas enfim, não dá. Bem, e um outro museu que foi criado, que é o Museu Indígena de Canindé, ele foi criado passando. Um outro processo, vou só mostrar as fotos, que é um processo de articulação de turismo comunitário. Vocês verem uma outra possibilidade totalmente diferente de organização de um museu indígena, né? Pode passar. Bom, isso aí é um espaço interno dessa primeira experiência. Atividades que vão sendo feitas aí, não vou me ater, mas enfim. Isso é a nova sede, museu. Vou passar rapidamente também, só para vocês verem. Então foi feito a partir de um processo colaborativo, né? Mas no interior das atividades de turismo comunitário. Está lançando o turismo comunitário. Esse é um museu já constituído também pelo projeto Historiando, em parceria com a comunidade de Canindé. Vou passar. Bem, uma coisa importante é esses encontros de formação de gestores indígenas. Vocês sabem quem é esse aí? O pessoal da museologia sabe, né? É o Varrinho, tem aula de uma indígena de um Canindé sobre a história deles, né? Mas vamos passar. Esse é o grupo que participou desse encontro. Em 2011 é feita a rede cearense de museus comunitários. Pode passar. Eu não vou me falar da rede, mas está aí, né? Mas só situando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que passar a experiência de Pernambuco, porque senão não vai ter fim, né? Mas isso aí é as fotos lá das experiências com o Funiô. Casa de Memória, que é um outro museu, coleção etnográfica Carlos Estevam.
uma das primeiras perguntas: como se conta a história do seu povo? Né? Você vai passar para... Bem, pessoal, eu vou passar para a terceira parte, que seria o fim, né? Pensando justamente